A batalha final. Os vencedores. Capítulo 5, parte C. Perigos decorrentes da unção. Eu sabia que aquela breve conversa com Paulo teria consequências que demandariam um bom tempo para entendê-las completamente. De certo modo, senti que tinha recebido uma bênção dada por toda a Igreja da Eternidade. A grande nuvem de testemunhas realmente nos animava a prosseguir. Elas olhavam para nós como pais orgulhosos que almejavam coisas melhores para seus filhos, que eles mesmos não tinham tido. Sua maior alegria era ver a Igreja do último dia se tornar tudo o que a Igreja de seus dias tinha deixado de alcançar. Eu também sabia que ainda estava longe de estar andando no caminho que para nós tinha sido preparado. O Senhor então falou de repente: a Igreja do último dia será maior do que a da sua geração, mesmo que vocês venham a fazer obras maiores. Tudo o que é feito pela minha graça. Entretanto, vou dar mais da minha graça e mais do meu poder à Igreja do último dia, porque ela tem que desempenhar mais do que a Igreja de qualquer das eras anteriores. Os crentes do último dia irão andar em todo o poder que eu demonstrei possuir, e mais ainda, porque eles serão os representantes finais de todos os que foram antes deles. A Igreja do último dia irá evidenciar a minha natureza e os meus modos, de uma maneira como nunca foi demonstrada anteriormente pelos homens. É porque eu lhes estou dando mais graça, e a quem muito é dado, muito será requerido. Isso me fez pensar mais acerca de Paulo. Como poderemos até mesmo chegar a seus pés, tornando-nos tão dedicados e fiéis como ele foi? Pensei comigo mesmo. Não é isso que eu estou pedindo para que vocês alcancem, o Senhor respondeu. Estou pedindo que vocês habitem em mim. Vocês não podem continuar a se comparar com os outros, nem mesmo com Paulo. Vocês sempre estarão aquém em relação às pessoas para quem olharem, mas se vocês olharem para mim, vocês irão muito além do que, de outra forma, vocês teriam conseguido. Como você mesmo já ensinou, quando os dois na estrada de Emaús me viram partir o pão, foi que os olhos deles se abriram. Quando você ler as cartas de Paulo, ou quaisquer outras, você terá que ouvir-me. Somente quando receber o seu pão diretamente de mim é que os olhos do seu coração irá se abrir. Continuou ele: vocês poderão ser desviados principalmente por aqueles que mais se parecem comigo, se vocês através deles não chegarem a me ver. Há ainda uma outra armadilha para aqueles que chegarem a conhecer mais da minha unção e do meu poder do que os demais. Esses, muitas vezes, irão se desviar por olharem para si mesmos. Como lhe disse antes da sua conversa com Paulo, os meus servos têm de se tornar cegos para que possam ver. Permiti que você conversasse com Paulo porque ele é um dos meus melhores exemplos disso. Foi por causa da minha graça que eu permiti que ele perseguisse a minha igreja. Quando ele viu a minha luz, ele entendeu que o seu próprio raciocínio o tinha levado a um conflito direto com a mesma verdade a que ele pensava estar servindo. O raciocínio de vocês sempre acabará dando nisso, levando-os a crer o que é exatamente o oposto da minha vontade. Uma grande unção traz um perigo ainda maior disso acontecer com vocês, se vocês não aprenderem o que Paulo fez. Se vocês não tornarem a sua cruz a cada dia, colocando nela tudo o que vocês são e tudo o que vocês têm, vocês cairão por causa da autoridade e do poder que eu lhes darei. Até que vocês aprendam a fazer todas as coisas para a causa do Evangelho, quanto mais influentes vocês forem, maior será o perigo que os cercará. Disse ainda o Senhor: um dos maiores enganos que atingem os meus ungidos é que eles ficam achando que, porque lhes dei um pouco de conhecimento ou poder sobrenaturais, então os seus caminhos terão de ser os meus caminhos.
e o que estiverem pensando terão de ser os meus pensamentos. Isso é um grande engano, e muitos tropeçam por causa disso. Vocês vão pensar como eu quando estiverem em perfeita união comigo. Até mesmo na vida dos mais ungidos que têm caminhado na terra, até mesmo em relação a Paulo, a união comigo tem sido apenas parcial e por breves momentos. Paulo de fato andou comigo tão de perto como nenhum outro homem até agora. Mesmo assim, ele também foi acossado por temores e fraquezas que não tinham vindo de mim. Eu poderia ter livrado de tudo isso, e ele até mesmo pediu isso por muitas vezes, mas eu tinha uma razão para não libertar. A grande sabedoria de Paulo foi assumir a sua fraqueza, entendendo que se eu o tivesse libertado de seus temores e fraquezas, eu não poderia lhe ter confiado a revelação e o poder no nível em que lhe dei. Paulo aprendeu a distinguir entre a sua própria fraqueza e a revelação do Espírito. Ele sabia que quando ele era acossado por fraquezas ou por temores, ele não estava vendo a partir da minha perspectiva, mas da sua. Isso faria com que ele me buscasse e que dependesse de mim cada vez mais. Ele tinha também o cuidado de não atribuir a mim o que provinha de seu próprio coração. Portanto, eu pude confiar a ele revelações que não podia dar a outros. Paulo reconhecia a sua própria fraqueza e conhecia a minha unção e soube fazer distinção entre essas duas coisas. Ele não tomou o que tinha vindo de sua mente e do seu coração como se fosse da minha mente e do meu coração.